Fala aí, galera do Binóculo. Então, nessa série sobre a Reforma Protestante, o mundo nunca mais foi o mesmo, iremos falar hoje sobre o primeiro ponto de ensino da Reforma Protestante. Sola Scriptura. Somente a Escritura é a palavra de Deus. Então, galera, nós temos que entender que toda reforma ela tem uma base. Ela começou com um princípio. O que levou a Reforma Protestante? O que trouxe essa ideia de mudança e retorno àquilo que a igreja tinha se perdido? Ela começa por um princípio, que é sobre a Bíblia. Como a Igreja Católica nesse período enxergava a Bíblia? Se você perceber, nós evangélicos temos a Bíblia como a única e exclusiva palavra de Deus. A pergunta é, o católico também tem essa ideia? Não. Se nós pegarmos desde o princípio da Igreja Católica, indo para meados da Idade Média, existiu uma ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus, porém com a mesma autoridade da tradição, dos bispos, dos padres. Não entendi o que significa isso, Vitor. Significa que a Bíblia é a palavra de Deus, mas também o que os padres, os teólogos católicos, com o passar dos séculos, falavam e ensinavam, também era a palavra de Deus. Então não era só a Bíblia. Também era o que os homens falavam, a palavra de Deus. Percebe que começa a ter uma diferença? Porque nós evangélicos temos a Bíblia com a palavra de Deus. Então, quando vem um pastor, um bispo, que vem com o ensinamento contrário, a gente simplesmente faz o quê? Não está nas Escrituras Sagradas, então não é a palavra de Deus. Só que a Igreja Católica não tinha essa ideia. O que o Papa, o que o padre, o que o bispo, o teólogo católico falava, também era a palavra de Deus. Então é aqui que começa a surgir o problema. É que é impossível, por uma questão de lógica, racionalidade, uma faculdade que Deus nos deu de ver e perceber e analisar, é impossível a Bíblia ser a palavra de Deus e a tradição também ser a palavra de Deus. Vitor, por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Deus não mente. Deus ele não pode se contrariar. Se a Bíblia é a palavra de Deus, ela não pode se contrariar com a tradição. Mas, Vitor, a tradição se contraria com a Bíblia o tempo todo. A Bíblia vai dizer que Cristo é o único mediador. E a tradição vai dizer que existem outros mediadores. Quando você ora algum santo, ele está indo até Deus mediar você. Maria, ela é uma ideia de uma mediadora. Ela vai até Cristo levar a sua petição. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Em Hebreus fala que a gente deve ir direto a Cristo, que ele irá interceder por nós diante do Pai. Só que a Igreja Católica botou, na verdade, mais uma pessoa. É Maria intercedendo para Jesus, Jesus intercedendo para o Pai. Então é impossível a tradição e a Bíblia serem a palavra de Deus ao mesmo tempo, porque é contraditório uma com a outra. Ao mesmo tempo que a Bíblia vai dizer que dado ao homem a salvação e a salvação é aqui, se não crê em Jesus como Salvador não pode ser salvo, a Igreja Católica vai dar uma possibilidade de salvação posterior, com a venda de indulgências para se ter um alívio do tempo no purgatório, mas a Bíblia vai dizer que é aqui. É aqui que nós somos justificados, regenerados e santificados e adentramos direto à presença do Pai. Jesus vai falar isso para aquele ladrão. Olha só, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não falou, olha só, você pecou demais, rapaz. Você vai ter que passar um período aí numa antessala aí, que a Igreja Católica depois deu o nome de purgatório, que você tem que se santificar para chegar no céu. A Bíblia não vai falar isso. A Bíblia vai dizer que o crente, quando ele morre, ele direto vai para a presença de Deus. Então, a tradição fala uma coisa, a Bíblia fala outra. Não tem como as duas serem a palavra de Deus, porque então Deus se contraria? Então Deus falou na Bíblia uma coisa, mas agora na tradição ele fala outra. A pergunta é, então quem está certo? A tradição ou a Bíblia? Os dois estão certos, só que os dois são contraditórios. Esse que é o problema. Então Lutero e os reformadores vão trazer a ideia de que apenas a Bíblia é a palavra de Deus. Só a Bíblia contém a inspiração divina. Paulo vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. Só a Bíblia é inspirada por Deus. A tradição é importante? Com certeza. Ela revela como os teólogos pensavam, como que eram as ideias da época? Também revelam. Mas, afinal de tudo, na último martelo para se tomar uma decisão na igreja, uma doutrina e um ensinamento, tem que ser a Bíblia. A Bíblia é a base da reforma. Por que houve a reforma? Porque eles viram que aquilo que a Igreja Católica estava ensinando era contrária à palavra de Deus. Então a mensagem da Reforma Protestante, por que nós somos evangélicos? É porque, antes de tudo,
do que qualquer homem venha a dizer e falar o que é certo e falar o que é errado. Nós temos unicamente a Bíblia como a palavra de Deus. Se algo contraria a Bíblia, nós temos que ficar contra essa pessoa. Não interessa que cargo ela tenha. Só a Bíblia é a palavra de Deus. Então ela deve ser o dito final para tomar a decisão em todas as áreas da nossa vida. Então, esse é o principal pilar da Reforma Protestante. As Escrituras são a única palavra de Deus. A tradição é falha, mas a palavra de Deus ela é única, perfeita e imutável. Que Deus te abençoe. Então, com essa ideia de a Bíblia sendo a palavra de Deus, iremos passar nos próximos vídeos para as outras ideias sobre Cristo, sobre a fé, sobre a salvação, porque se só a Bíblia é a palavra de Deus, alguns pontos tinham que ser revistos dentro da doutrina católica. Então, espero você para essa série da Reforma Protestante. Fica com Deus e até a próxima.